Leviosa! Não é Leviosa, é Leviosa! Sabe qual é a verdadeira magia que salvou Harry Potter da maldição da morte? Não foi Dumbledore, não foi uma varinha, não foi a sorte, foi algo mais ancestral, algo que corre no seu sangue agora mesmo, o poder do sistema familiar. E hoje, pela primeira vez, vou te revelar como essa mesma força que protegeu o menino que sobreviveu está nesse exato momento travando a sua vida. O que você vai descobrir nos próximos minutos é tão profundo que você nunca mais vai olhar para sua árvore genealógica do mesmo jeito e vai finalmente entender porque certas coisas na sua vida parecem um feitiço que você não consegue quebrar. Assista o final! Cada segundo desse vídeo é a diferença entre você continuar preso em padrões que se repetem há gerações ou finalmente se liberar deles. Nos próximos minutos eu vou te entregar a chave que vai desbloquear todo o poder do seu sistema familiar. Uma força tão poderosa que fez um bebê sobreviver à maldição da morte e que vai fazer você finalmente quebrar todas as maldições invisíveis que estão sabotando sua vida, seus relacionamentos e sua prosperidade há gerações. E te aviso, depois desse vídeo você vai entender porque o seu espectro patrono pessoal está falhando há tanto tempo e como ativá-lo de uma vez por todas. A magia do pertencimento. Se você já leu Harry Potter, deve se lembrar da tapeçaria da família Black, aquela onde alguns rostos foram queimados, mas ainda assim continuam lá, marcados para sempre na história da família. Isso não é apenas uma história fantasiosa, é a representação perfeita de como seu sistema familiar funciona agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi queimado da sua tapeçaria familiar? Aquela tia que ninguém menciona, aquele tio que é motivo de vergonha, aquele assunto que faz todos mudarem de conversa na mesa do almoço. Assim como Sirius Black, talvez você também tenha se afastado da sua família para ser quem você é, para respirar, para sobreviver. Mas diferente dele, você não precisa carregar esse peso para sempre. O que eu descobri em anos trabalhando com constelação familiar é chocante. Quando você reconhece e honra esses membros queimados, um poder ancestral é liberado no seu sistema. Isso acontece porque seu sistema familiar é como uma teia mágica invisível. Quando você exclui alguém, quando você julga alguém, quando você rejeita alguém, você está sem perceber rejeitando uma parte de si mesmo. E é exatamente por isso que certas áreas da sua vida parecem amaldiçoadas. Nos próximos minutos eu vou te mostrar como identificar quem foi queimado do seu sistema e como esse reconhecimento pode ser finite incantatem, que vai quebrar padrões destrutivos que se repetem há gerações na sua família. Agora preste muita atenção, que eu vou te revelar algo que vai mudar completamente a forma como você vê sua história. Harry Potter não carregava apenas uma cicatriz na testa. Ele carregava o amor de Lily, a coragem de Tiago e um destino que não era dele. E você? O que está carregando que não é seu? São as lealdades invisíveis. Feitiços tão poderosos que passam de geração em geração, sem que ninguém precise dizer uma única palavra. E sabe qual é a parte mais insana disso tudo? Você pode estar repetindo padrões de pessoas que você nunca conheceu, de histórias que você nunca ouviu, de dores que não são suas. Mas diferente de Harry, você não precisa esperar uma profecia para quebrar esse ciclo. Não precisa de uma varinha das varinhas, não precisa nem mesmo de magia. Você só precisa fazer uma coisa: reconhecer essas lealdades invisíveis pelo que elas são. E eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Agora quero que você pare por um segundo e pense em
Você sabe quem? O bruxo mais temido de todos os tempos. O terror do mundo mágico. Aquele que não deve ser nomeado. Mas sabe o que ninguém te contou sobre ele? Antes de ser Voldemort, antes de todo o poder das trevas, ele era apenas Tom Riddle, um menino abandonado, com um vazio tão profundo que nenhuma magia negra conseguia preencher. Na constelação familiar, chamamos isso de movimento interrompido. É quando algo tão importante é cortado do sistema, que cria um buraco negro emocional, uma fome insaciável por algo que você nem sabe o que é. E aqui está a parte que vai te chocar. Esse mesmo vazio que transformou Tom Riddle em Voldemort pode estar operando na sua vida agora mesmo. Quantas vezes você já se sabotou quando estava prestes a conquistar algo, destruiu relacionamentos que estavam indo bem, sentiu que nada que conquista é suficiente e o vazio ancestral gritando. Mas, diferente de Voldemort, você não precisa passar a vida tentando preencher esse vazio com poder, conquistas ou magia negra. Porque quando você reconhece esse movimento interrompido, quando você honra essa história não contada, quando você finalmente dá lugar a esse pedaço perdido do seu sistema, o vazio simplesmente desaparece. E eu vou te mostrar exatamente como fazer essa reconexão acontecer no seu sistema familiar. Agora eu vou te revelar algo que vai explodir sua mente. Você já parou para pensar por que Harry Potter só conseguiu conjurar seu patrono mais poderoso depois que aceitou quem ele era? Não foi coincidência o patrono dele ser um cervo. Não foi acaso ele ter a forma do pai dele. Não foi só mais um feitiço. Foi o momento em que Harry finalmente honrou sua hierarquia familiar. Em Hogwarts existe uma ordem natural. Dumbledore no topo, depois os professores, depois os alunos mais velhos e assim por diante. Mas sabe o que é insano? Seu sistema familiar tem uma hierarquia ainda mais poderosa. Quando você viola essa ordem, quando você tenta ser maior que seus pais, quando você julga as escolhas dos seus ancestrais, você perde acesso ao poder mais fundamental do seu sistema. É como tentar conjurar um patrono sem saber a palavra certa, sem fazer o movimento correto, sem conectar com a verdadeira fonte do poder. Mas quando você reconhece essa ordem, quando você dá lugar para cada um no seu sistema, quando você honra aqueles que vieram antes, seu patrono pessoal se manifesta com uma força que você nunca imaginou possível. E não estou falando de magia aqui, estou falando de relacionamentos que se curam, dinheiro que começa a fluir, padrões destrutivos que simplesmente desaparecem. Você vai descobrir o movimento exato que precisa fazer para acessar essa força ancestral. E acredite, é mais poderoso que qualquer feitiço que eles ensinam em Hogwarts. Agora eu vou te contar algo que vai mudar para sempre a forma como você vê o professor Snape. Always. Sempre. Uma única palavra que carrega tanto poder emocional que fez milhões de pessoas chorarem. Mas sabe o que ninguém te contou sobre o sempre do Snape? É o exemplo mais brutal de um amor não curado no sistema. Uma ferida tão profunda que transformou um garoto brilhante em um homem amargurado. Envenenou décadas da sua vida. Contaminou centenas de alunos inocentes com sua dor. E agora, quero que você se faça uma pergunta que vai te atingir como um crucio. Qual é o seu sempre? Que amor não curado está te mantendo preso ao passado? Que histórias de perda ainda
ecoa na sua vida? Que dor ancestral você carrega, achando que é sua? Talvez você tenha virado um comensal da morte, mas quantas vezes você sabotou relacionamentos por medo de perder, se fechou para o amor, para não sofrer de novo, repetiu exatamente o padrão que jurou nunca repetir. Mas diferente do Snape, você não precisa esperar até o último suspiro para se libertar. Não precisa de uma penseira, não precisa de uma oclumência, não precisa morrer para se redimir, porque quando você honra essas histórias de amor não curadas do seu sistema, quando você reconhece essas dores ancestrais, quando você finalmente dá lugar para esses sentimentos, o seu sempre deixa de ser uma prisão e se transforma em força. Agora, eu quero que você imagine uma coisa. E se Voldemort tivesse feito uma constelação familiar? Se ele tivesse reconhecido Merope, sua mãe, se ele tivesse honrado seu pai trouxa, se ele tivesse dado lugar a Gaunt, sua família, em seu sistema, talvez a história mais famosa do mundo bruxo seria completamente diferente. Mas a sua história pode ser diferente agora. Porque assim como Harry Potter, no confronto final, quando você reconhece e honra todo o seu sistema familiar, quando você finalmente dá lugar para cada ancestral, você recebe a força de todas as gerações que vieram antes de você. E é exatamente isso que você precisa para enfrentar seus próprios Voldemorts internos. Se você se identificou com o sacrifício eterno de Harry, o sempre aprisionador de Snape, os vazios de Voldemort ou as exclusões da família Black, clique agora no link. Chegou sua hora. Clique agora no link na descrição e faça parte da comunidade Aliança Sistêmica, como a Pedra Filosofal. Essa oportunidade de transformação tem prazo para acabar. E me diz aqui nos comentários qual membro do seu sistema familiar precisa ser reconhecido para que sua força ancestral finalmente desperte. Porque uma coisa eu te garanto, depois que você libertar o poder do seu sistema familiar, nem mesmo uma maldição da morte vai conseguir te parar. Se inscreva no canal, ative o sininho e se prepare, porque sua verdadeira história de magia está prestes a começar.